E o advogado Frederic Wassef afirmou que foi aos Estados Unidos recomprar um relógio dado por autoridades sauditas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o bem foi adquirido com recursos particulares e tem origem ilícita. O objetivo, segundo o Wassef, foi devolver o relógio à União após o pedido do Tribunal de Contas da União. Segundo a Polícia Federal, o bem integrava o kit de joias sauditas recebidas por Jair Bolsonaro em 2019. Frederic Wassef foi alvo de uma operação da Polícia Federal na última sexta-feira que apura justamente essa suposta venda dos bens da presidência da República. É um assunto que repercute muito. Até algumas pessoas cobravam aqui no nosso chat: vocês não vão falar desse caso? Gente, não existe pauta proibida. A gente trata de todos os assuntos aqui no programa e na programação da Jovem Pan News. Tiago Pavinato, o advogado, jurista, já tratou desse assunto tantas vezes. Pavi, como você avaliou as declarações do advogado Frederic Wassef e quais são os caminhos possíveis para esse caso? Olha, é isso que dá não levar a política a sério, é isso que dá não chamar gente qualificada, é isso que dá não ter assessor qualificado, é isso que dá não chamar gente compromissada com o bem público, é isso que dá. Eu não sei qual é o grau de envolvimento de Bolsonaro nisso, não sei se ele tem grau de envolvimento nisso, não sei se ele tem qualquer envolvimento nisso. Porque pode ser que aconteça, aqui nesse caso mesmo, que aconteceu com Lula no Mensalão. Tudo para em José Dirceu, e da mesma maneira que Lula não sabia de nada, Bolsonaro não sabia de nada, é plenamente capaz, decisão do colegiado do Supremo Tribunal Federal para aquela ocasião. Agora não sei se vai mudar, porque a corte também mudou bastante. Nós temos 4 espécies de sujeitos que administram a coisa, que recebem dinheiro público, que põem nos bolsitos dinheiro que vem do contribuinte. O primeiro é o agente político, depois nós temos o agente público, depois nós temos o servidor público e temos o empregado público. O empregado público, a Lei 9.962 de 2000, ela criou esse recorte entre pessoas que são remuneradas com dinheiro público, mas que são contratados pela consolidação das leis do trabalho. A CLT não tem estabilidade, portanto. O servidor público é aquele cuja atividade é regulada pela Lei 8.112 de 1990, que é o efetivo, concursado ou comissionado, que é aquele que é indicado para ocupar um cargo por alguém, cargo de confiança. Esse é a Lei 8.112 de 1990. O agente público é o que presta serviço. Então é o terceirizado. Também não cai a 8.112. E o agente político é aquele que é eleito e da sua eleição uma das marcas é a transitoriedade. Então, um deputado, um senador, o presidente da República, um governador, esses são agentes políticos. Não são agentes públicos, não são servidores públicos, não são empregados públicos. São agentes políticos eleitos para um mandato transitório, eleitos diretamente pelo povo. Porque tem o transitório do servidor público, que é o cargo de confiança. Feito. Desses 4 sujeitos que recebem dinheiro público como remuneração, só o servidor público tem, na Lei 8.112 de 1990, no seu artigo 117, inciso 12, a proibição de receber brinde, presente e vantagens de qualquer natureza. Lembre-se, o servidor não é o presidente da República. Bom, e é para o servidor público que o Pedro Parente, que era ministro da Casa Civil do Fernando Henrique, fez o Código de Conduta da Alta Administração Federal. E nesse Código de Alta Conduta da Administração Federal reaparece a proibição de receber presentes. Mas proibição para quem? A proibição para pessoas que são nomeadas pelo presidente e não o presidente. Isso a própria lei fala no preâmbulo, na sua exposição de motivos, né? Ele fala que esse Código de Conduta da Alta Administração Federal, aspas, valerá como compromisso moral, não é nem um compromisso legal, como compromisso moral com o chefe do governo, ou seja, o presidente está excluído. Mas ele fala ainda lá na exposição de motivos, aspas,
essas normas sujeitam as pessoas nomeadas pelo presidente da República, exclui o presidente da República. E, de fato, o artigo 2 desse Código de Conduta da Alta Administração Federal fala que este código, que é um compromisso moral, vale para ministros, secretários e pessoas que são nomeadas pelo presidente, mas não o presidente. Logo, a resolução número 3 de 2000 da Presidência da República, que regula quais as hipóteses de presente que excepcionalmente podem ser recebidos pelos autoadministradores federais, que não são o presidente da República, não dizem respeito ao presidente da República. Nesse país, a gente só pode fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Não tem lei. Não tem. É um vazio retumbante, silencioso. Ah, tem uma decisão do TCU. Ah, vamos para a decisão do TCU. A decisão do TCU não faz lei. A gente só é obrigado a fazer ou deixar de fazer em virtude de lei. Não tem lei. Mas vamos para a decisão do TCU. Decisão do TCU diz o quê? Ah, um valor muito grande, se aceito, fica na presidência, não vai para a pessoa do presidente. Agora, se para uso pessoal ou pequeno valor, pode ir para o acervo do presidente e não da presidência. O que eu faço, TCU, que não resolveu esse problema, com presentes de grande valor para uso pessoal, como joias, colares e relógios? A decisão não diz, lei não tem. Portanto, receber esse tipo de presente é plenamente legal, porque o que a lei não proíbe, ela permite. E também não há, no corpo jurisprudencial do TCU, algo que case a questão do grande valor e do uso pessoal. O problema daí não foi declarada a entrada no Brasil. Quem trouxe deveria declarar, então isso tem que ser investigado. Segundo, por que raios Vacef comprou um relógio se ele tivesse do assessor do Bolsonaro para deixar. Se ele tivesse essa informação compartilhada por você, ele não precisaria ter recomprado o relógio, né? Não, precisaria sim, porque isso tinha que ter passado pela declaração de bens na Receita, na aduana brasileira. Precisava sim, porque isso precisava ter sido mostrado pelo TCU. Ô Pavinato, há uma diferença muito clara entre serviço público e atividade privada. A Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude da lei. Para o funcionário público é exatamente o contrário. Ele só pode fazer algo que a lei determina. E neste caso, a lei teria que autorizar o presidente da República a levar para casa um presente doado durante uma solenidade. E é por isso que eu falei. É por isso que eu falei. Pode ser que isso nem chegue ao presidente, porque a gente não sabe se ele sabia. Estou falando isso com a base jurisprudencial do Mensalão. Lula não sabia de nada, morre em José Dirceu. Bolsonaro não sabia de nada, morre em Mauro Cid. Aí é até provável, porque... Mas a tese do Mensalão é de que o contrário, que deveria saber. É a tese do domínio do fato, né? Mas lá parou no Zé Dirceu. Aqui não tem nada diferente. A tese do domínio do fato pode morrer no Mauro Cid. Mauro Cid é o Zé Dirceu de Lula? Essa é a pergunta nesse momento. Porque esse bem devia ter sido declarado. Mas se foi um assessor que trouxe, ele deveria ter na Receita. E depois, se o presidente soubesse, ele tinha que até apresentar o TCU. Ó, TCU vai ficar para mim, porque não tem lei que me impeça, mas ele deveria ter avisado o Tribunal de Contas da União. Então, por isso é muito provável que ele não soubesse. Tanto que esse corre-corre do OASF, para mim, é muito elucidativo de que o Bolsonaro talvez nem soubesse desse relógio. Porque ele correr para recomprar, para apresentar ao TCU... Vamos fazer antes que ele saiba, né? Episódio de Os Trapalhões. Mas aí tem outros elementos também. Por exemplo... Tem uma novidade nesse processo. Vai lá, Zé, vai lá. Que vai dar repercussão. A grande novidade desse processo é o seguinte: um claro afastamento ali da família do Coronel Cid, do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o novo advogado, o Cid, não tem advogado. Hoje, houve a contratação de um advogado, a revelia dele, o pai dele, o general Cid, Mauro Cid, contratou o advogado, César Bittencourt, que já antecipou que o Cid cumpre ordens. E ele vai alegar uma situação muito emblemática, que é o excludente de ilicitude. Este excludente de ilicitude é usado para profissionais da segurança pública que estão
no empenho de uma missão e comete um crime, por exemplo. E ele está dizendo que o militar cumpre ordens. É uma indicação aí de que a tese da defesa nova do Cid pode ser de levar o assunto para a Justiça Militar, o STM, ou mesmo dizer que ele estava cumprindo ordens. Você não pode Se houver um entendimento advogado e cliente, este é o novo caminho. Quer dizer, é preciso... Eu acho que o Bolsonaro, neste momento, é que depende e precisa desta investigação para salvar a sua reputação. Pois é, antes de passar para o Mano, Pavi, você quer fazer um comentário em relação a essa tese do Zé Maria? Excludente de licitude, porque eu estava... a excludente de licitude é o exercício do devido dever legal. É o exercício do dever legal. Essa é a excludente. Agora, não pode existir um dever legal de cometer ilícito. Não dever legal do ilegal, né? Ele tem que se submeter a uma ordem, a hierarquia, uma organização marcial. Aí é que mora o excludente de licitude, missão dada, missão cumprida. De cometer ilícito. Mas não pode dar uma missão ilícita. Não pode, não casa mais. Pois é, o Mano tá problema isso. O Mano tá com uma exposição pronta. O ponto é que tem alguns outros elementos que aumentam a possibilidade do envolvimento de Jair Bolsonaro nesse caso. Primeiro, ele é o presenteado, né? Não podemos esquecer disso. Então, ele é o objeto o sujeito que recebeu o presente. Então, ou houve um roubo por parte do assessor, e até agora não vimos ele se manifestar nesse sentido, dizendo, fui roubado pelo meu assessor. Segundo ponto, há as notícias de que Bolsonaro insistiu para que os seus assessores conseguissem a liberação de outros presentes na Receita. Então, se ele insistiu que liberassem outros presentes na Receita, parece que há aí um interesse no recebimento de presentes. Outros elementos. O pai do Mauro Cid é um amigo de longa data de Jair Bolsonaro, colega de turma no tempo de militar. O Mauro Cid entra nessa história com muita confiança do presidente pela relação de amizade que Bolsonaro tinha com o pai do Mauro Cid. Que as piores rasteiras que a gente toma na vida são das pessoas mais próximas. São as piores, são as mais cruéis. Mas isso serve para os dois lados aí. Exatamente. Serve para os dois lados, porque... E tem a outra questão. O grau de confiança que Bolsonaro tinha no Mauro Cid, vale lembrar, ele como ajudante de ordens, cumpria ordens de todo tipo. Ele era uma espécie de office boy de luxo do presidente da República, aquele que fazia operação na boca do caixa eletrônico para pagar a conta em nome do presidente. Então, alguém que tem esse nível de confiança do presidente da República, que está movimentando dinheiro, que está resolvendo conta da primeira-dama, de repente, está roubando o presidente? É assim que acontece na maioria dos casos. É a pessoa com cargo de confiança que passa rasteiro. Quantas empresas já não vi quebrarem porque contador falsificava pagamento de conta? Mas é aquela velha história. A melhor hipótese nessa história sobre a conduta de Bolsonaro é que ele foi enganado, traído por alguém que ele colocou ali no mais íntimo círculo de poder. O que volta ao meu ponto anterior. Qual é a qualidade de liderança de alguém que coloca no círculo do poder alguém que na prática, vamos combinar, esse comportamento de entrar com uma joia por baixo dos panos, tentando enganar a justiça, para depois vender com aquela foto patética que tem o próprio rosto ali. Isso é um comportamento de ladrão de relógio que entra no metrô, bate uma carteira, depois vai na feira do rolo para trocar aquilo por dinheiro. Ou seja, é um baixíssimo nível. E veja, a melhor hipótese, considerando uma possível inocência de Bolsonaro no crime, é que ele tem o nível de discernimento como líder de colocar como braço direito e operador das coisas mais básicas para ele alguém que se comporta como um ladrão de relógio. Pois é, agora o Mota, faltou você. Não, fala, complementa, Zé.
Mota fecha, vamos lá. Não é assim não, mano. A indicação, ela faz parte de um conjunto. A indicação do Exército, é o militar que tem que ser indicado, e o Cid tem uma carreira brilhante. Ele foi o 01 em tudo. Quem conhece o meio militar sabe que ser 01 numa formatura não é para qualquer um. Em todo o processo que passou, é para poucos. Ele é um desses raros, né? Então foi uma seleção que passou ali por indicações do comando do próprio Exército. É preciso que o ajudante de ordens seja alguém desse naipe. E foi uma boa indicação. O que aconteceu aí, ninguém sabe, e a apuração é que vai dar. Desculpa, Mota. Imagina, a versão de Frederic Wassef dizendo que comprou o relógio com o dinheiro dele para devolver à União, e os cenários possíveis, hein, Mota? Não se pode tolerar nada ilícito. Isso é óbvio, né? A outra coisa óbvia é que a regra tem que valer para todos, o tempo inteiro. Não se pode aplicar a lei de uma forma para algumas pessoas e depois aplicar de outra forma para outras pessoas. Todos os que violam a lei têm que ser punidos nos termos da lei. Mas todos, meus amigos, sem nenhuma exceção, porque todos são iguais perante a lei. Agora, boa sorte para quem quiser descobrir qual é a lei que está valendo hoje e de que forma ela vai ser aplicada a você. Não tem, porque no caso do atual presidente, ele devolveu as coisas, foi dado como o feito pelo não feito, e as coisas também que estão acusando você foram devolvidas. Então, o único problema, tem um problema de aduana ainda, não foi declarado na alfândega. Mas nós temos problemas, temos a espada de ouro com pedras preciosas que foi achado no cofre privado do Banco do Brasil, na Líbia do Badaró, no centro de São Paulo, com aquele Cristo de valor inestimável. Esse não passou pela alfândega, talvez seja do Aleijadinho, não sei, mas que estava aqui no Brasil, que tem valor inestimável. Então, logo é o seguinte, nunca é tarde demais para aplicar a lei. Não é bem assim também. Você tem que aplicar a lei de forma equânime, porque senão senão se torna perseguição política. Então, ou se decide de uma vez por todas o que vai fazer com o conjunto dessa obra, porque está tudo devolvido. Vai condenar alguém por descaminho, não ter declarado, então condena por descaminho. Agora, fazer um carnaval, um iê, do jeito que está fazendo, é um pouco indevido. E ainda mais que a questão é essa: não tem lei, não tem regra, não tem código, não tem norma, não tem resolução, não tem nada que regule presente a presidente da República. Então, alô, Câmara dos Deputados, é muito barulho e pouca ação. Pois é, vou pedir licença para os meus colegas, eu vou ler uma notícia, inclusive, que está totalmente conectada a essa que a gente está debatendo. Eu vou abrir com o Pavinato. O Pavi, para quem não sabe, ele é advogado, é o jurista aqui da bancada e sempre nos ajuda a entender melhor essas notícias que envolvem essas investigações e também as apurações no âmbito da justiça, porque a Justiça Federal em Guarulhos, que é uma cidade aqui da Grande São Paulo, atendeu a um pedido do Ministério Público Federal e enviou ao Supremo Tribunal Federal a investigação que trata desse suposto esquema de venda de joias que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso em questão se refere à alegada tentativa de venda ilegal de presentes dados por delegações estrangeiras ao governo. Esse caso era investigado pela Justiça de São Paulo, porque parte das joias foi apreendida justamente no aeroporto de Guarulhos. No entanto, o motivo da transferência não foi revelado. Tiago Pavinato, queria, claro, pedir a sua análise e avaliação sobre o encaminhamento da investigação sobre o caso para o Supremo Tribunal Federal, parte dele, né? Por que o Supremo? É porque envolve um ex-presidente da República ou porque há casos conectados com esse? Pode ser. A única coisa que explicaria é que existem casos conectados com esse. Quais casos conectados? De alguém que ainda ocupa um cargo na Câmara dos Deputados, de alguém que ainda ocupa um cargo no Senado Federal, de alguém que é presidente da República. Eu acho muito pouco provável essa hipótese. Então, fora essas questões que são o foro especial por prerrogativa de função, não tem sentido, porque acabou o mandato, não tem mais foro especial por prerrogativa de função. Se estiver no STF, tem que descer, né? Tem que estar na Justiça Federal aqui em São Paulo, na primeira instância, nas varas federais daqui de São Paulo, porque a apreensão foi em Guarulhos, aqui em São Paulo.
Logo, só se tiver algum deputado e algum senador dentro desta mesma investigação que circunda os mesmos bens, é que isso vai para o STF, porque o foro especial ele puxa os outros. Agora, se não tiver, não tem porquê. E o que deixa a gente inquieto é mais um mistério, ou seja, revela-se tudo. Você mostra a entranha, mostra todos os depoimentos, diz o que Wassef disse o que ela disse, diz que o outro disse, diz que o Mauro Cid disse, diz que todo mundo diz qual é o bem, quando foi, mostra a foto, etc. Mas você não fala por que você está puxando essa investigação. Aliás, que mal tem eu estou puxando essa investigação, não sei, deve ser uma razão bastante robusta, bastante concreta para não atrapalhar a apuração de uma concorrência, uma coautoria criminal de alguém que tenha o foro especial por prerrogativa de função. Só isso explicaria. Mas diante dos casos do 8 de janeiro, em que dos quase 2.000, dos cerca de 2.000 denunciados, nós não temos nenhum até o momento, zero, nenhum com foro especial por prerrogativa de função, e ainda estão lá no STF, eu não sei o que dizer, eu não sei o que achar, mas o correto seria, isso foi puxado para o STF porque tem alguém com foro especial. Uma dúvida. Vai lá, Manu. Porque a foto lá, por exemplo, a questão do relógio, ela surge no âmbito do inquérito das milícias digitais. Né? Então, será que seria um argumento do tipo, tem esse caso correlato do relógio, etc., então vou mandar para o Supremo para ter uma avaliação? E aí uma outra dúvida é... Milícia digital... E isso me incomoda, porque o que é que milícia digital tem a ver com o relógio? Então, se tem um inquérito que de repente descobre um outro crime, isso deveria ser desmembrado, né? Aliás, esse inquérito já deveria ter sido encerrado. Já acabaram todos os prazos legais para a permanência de um inquérito aberto. Nós temos um inquérito que é um verdadeiro buraco negro. Ele vai trazendo tudo para ele. E agora, o caso lá do Thiago Santinelli, que fez aquele vídeo de mau gosto, né, que aí ele ainda fica se jactando, né? Toda vez que a gente critica, né, ele fica se jactando, fala mal desta emissora, fala mal deste panaca aqui, e fica, e o vídeo dele tá lá. Agora, Pavinato. Vai lá, Zé. Pavinato, imagina a situação de um réu, como Jair Bolsonaro vai se transformar réu, porque o relator Alexandre de Moraes, um réu que vê o seu adversário como seu juiz, né? Essa é a situação. O caso correlato aí que foi julgado para anexação às milícias digitais é que existem já investigação. Para se ter uma ideia, as operações aí realizadas últimas foram autorizadas exatamente pelo Supremo, pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse caso está definitivamente no Supremo Tribunal Federal. E todas essas operações, elas encontraram provas ali contundentes de que houve, no mínimo que o Pavinato diz aí, de irregularidades na entrada, né, pelo menos descaminho na entrada aqui no Brasil de peças caras sem o registro e sem a declaração. O que isso tem a ver com milícia digital? Eu repito, é um caso a ser investigado. Eu acho que até a família do presidente Jair Bolsonaro deve torcer por essa investigação para inocentá-lo. Eu também, a investigação serve para isso, para inocentar também. Exatamente como foi todo esse processo, mas que existem ali coisas estranhas, existem. Será que é os diálogos, né, o mostrador do Cid Rolex era digital? Pois é, Mota, não é de agora que a gente trata desse assunto e sobre a possibilidade de várias investigações acabarem recaindo sobre Jair Bolsonaro. Não somente o caso das joias, como 8 de janeiro, as investigações acerca da pandemia. Os parlamentares de outros tempos já falam em perseguição política a Jair Bolsonaro. É um exagero quando eles afirmam isso, Mota? Eu acho que vale a pena refletir, né? Porque quando você faz uma investigação em tempos normais, num Estado de Direito, numa democracia, você faz uma investigação para tentar descobrir a verdade, não é isso? Para saber o que realmente aconteceu, para ver quais são os fatos. Agora, quando você faz uma investigação com o objetivo pré-definido,
aí o cenário é outro, né? E isso é uma coisa que a gente está vendo hoje no mundo, não é só no Brasil. Vamos ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Decidiram tirar o ex-presidente Donald Trump do jogo político. Já abriram 4 inquéritos contra ele. Primeiro foi um promotor de Manhattan que abriu um inquérito por causa de um pagamento que o Trump teria feito a uma dançarina. Depois abriram outro inquérito federal porque Trump teria levado papéis confidenciais para casa, uma coisa que a Hillary Clinton já fez e o Biden já fez também. Depois abriram um inquérito federal, o terceiro inquérito contra ele, por ele ter se expressado em relação ao resultado das eleições. Um inquérito que muita gente diz, olha, isso viola a liberdade de expressão, né? Porque ele teria o direito de se expressar. E agora um quarto inquérito que foi aberto, se não me engano, no estado da Geórgia, por um procurador estadual, também com a alegação de que Trump teria violado. Então, tem situações que parecem que recorrem em todo lugar. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma pausa para refletir sobre o que está acontecendo. Vou pedir para o nosso diretor, mais uma vez, colocar todo mundo na tela. Falávamos sobre os bastidores e as notícias atualizadas sobre a investigação do caso das joias e as possibilidades que podem respingar no ex-presidente Jair Bolsonaro. O Pavinato falava com surpresa sobre a ausência de informações que justificariam o envio desse inquérito para o Supremo Tribunal Federal. Pavi, muitas perguntam sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro ser preso. É uma possibilidade? Isso está no radar? Tem elementos jurídicos que permitiriam isso acontecer? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos definir, usar as palavras corretamente. Possibilidade. Aquilo que é possível, né? O que pode acontecer. Agora, nós temos que diferenciar a possibilidade, né, daquilo que pode acontecer, daquilo que deve poder acontecer. Tá? É isso que a gente chama em filosofia de ontologia e deontologia. Né? O que deve poder acontecer é a previsibilidade que as pessoas têm quando elas estão numa democracia. E onde está essa previsibilidade? Na lei. Na lei, na jurisprudência. Na jurisprudência que é conforme a lei, obviamente. Na doutrina, que dá uso à lei. Então, está no direito. Então, o direito nos conta quem pode ser preso, em quais hipóteses pode ser preso e quanto tempo pode ficar preso. Dentro desse campo, que é o deontológico, do deve poder acontecer, a resposta é não. Com as informações que nós temos neste momento, não, o ex-presidente Jair Bolsonaro não deve poder ser preso. Agora, no ontológico, se ele pode ser preso, bom, aí eu não preciso responder. A resposta parece um pouco óbvia neste momento da história do Brasil. Porque não deve poder, mas poder pode. E afinal de contas eu já vi tanta coisa nesses últimos meses, eu só não vi ainda a vaca voando. Então a resposta nesse caso é pode. Mas o que me incomoda profundamente é todo inquérito, de regra, é sigiloso. E o processo é público, a não ser que envolva um caso de estupro, a não ser que envolva menor de idade. Então todo o processo é público e todo inquérito é sigiloso. Mas a gente já sabe de tudo desse inquérito. Tudo já foi mostrado. As entranhas já foram mostradas. Por que não se diz qual é o motivo? Não, mas o vazamento é seletivo, então. Exato. Isso é um terror. Tá, vazar, quem é que vaza? Quem é que pode vazar? A Polícia Federal pode vazar, ou a Justiça pode vazar, ou o Ministério Público Federal pode vazar. Então, quem é que está vazando? Por que também não vaza esse motivo? Então, isso incomoda demais. Eu confesso que isso incomoda demais. Porque se é para ser sigiloso, tem que ser sigiloso. Não tem é meio sigilo. Eu tô meio grávido hoje. Não tá. Ou você tá ou você não tá. Ou é sigiloso ou não é. Ou vira a brincadeira do ele ou ela do Bolinha. Lembra do Bolinha? Que chegava com lenço no gogó, tinha que acertar se é ele ou ela. Fica uma coisa meio assim. Não tem nexo, não tem explicação.
É isso. Zé, só para fechar esse assunto, a gente tratou da repercussão de muitos parlamentares, sobretudo aqueles que apoiam Jair Bolsonaro, que criticam muito esse tipo de vazamento seletivo ou mesmo o avanço dessas investigações. Como essas atualizações têm repercutido no entorno de Jair Bolsonaro e também com aqueles parlamentares ligados a ele? Pois é, a opinião geral é de que e é real, o ex-presidente Jair Bolsonaro está sofrendo um cerco há muito tempo, né? O cerco jurídico, investigação, e ninguém escapa a um detalhamento tão grande da sua vida particular. E comentam também sobre esta possibilidade de prisão, né? Seria um absurdo, porque não há nenhum inquérito formatado ou mesmo definido pedindo a prisão, e ele não está atrapalhando, perseguindo testemunhas, ou seja, não há nenhum indício de prisão preventiva. E ele nem foi indiciado, não há nada ainda, ou não sei se terá, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que todo mundo diz é o seguinte: são coisas pequenas demais. Ele era presidente da República, ele não era secretário do secretário de um ministério, não. Era presidente da República. E todo mundo vê isso de uma forma muito clara. As repercussões são de que é preciso investigar e doa ali em quem cometeu ilícito. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro já veio a público dizer: se alguém cometeu irregularidades, que assuma. Talvez até por isso que a família do ex-ajudante de ordens está contratando advogado e falando grosso sobre essa história de cumprir ordens.